Seguinte, pessoal, primeiramente sejam bem-vindos. Desculpa aí que eu tô meio ruim de garganta, certo, rapaziada? Eu tava com um problema aí, probleminha aí, mas eu já consegui solucionar, graças a Deus, entendeu? E aí, então a gente tá de volta. E nesse vídeo aqui, rapaziada, eu vou ser bem direto, eu não vou conseguir estar explicando pra vocês na minha análise técnica onde eu entraria comprado ou vendido, ou onde eu entraria onde eu sairia da minha posição comprada ou vendida, entendeu? Porque se eu for explicar, eu vou demorar muito, rapaziada, porque a análise técnica no WorldCoin tá muito boa. E o WorldCoin tá respeitando muito a análise técnica, certo? Então, vou fazer o máximo aqui para ir rápido. Já tá meio poluído o gráfico aqui, que eu já adiantei um pouco aqui a explicação para a gente não perder tanto tempo. Recapitulando aí, a gente estava numa deriva de baixa de longo prazo, certo? E aí, a gente teve essa movimentação aqui que está nos vídeos anteriores. Aqui também tá, só que eu vou pegar daqui adiante, certo? Vamos lá, bem rápido então. Aqui é o seguinte, rapaziada. Aqui formou um triângulo simétrico, certo? Com deriva de baixa, vocês conseguem identificar. Aqui. Não, pera aí que eu tô... Acho que eu... Não, eu me emocionei aqui, rapaziada. Eu fui lá em Simão, a gente tá aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó, né? Então o que que acontece? Aqui é uma zona de taxa de win, certo? 1.400. Então o preço chegou nessa região aqui e o que que aconteceu? O preço foi rejeitado, caiu e fez um pullback aqui nesse topo coincidindo com vários outros topos. Então aqui era uma zona de resistência forte da deriva de baixa de largo prazo, de longo prazo. Vocês estão vendo aqui, isso aqui, ó. Aqui está traçado a zona de resistência aí de longo prazo, certo? Então aqui é só vocês imaginar, rapaziada, para eu não ter que vir aqui, ó, vou fazer isso aqui rapidinho. Para eu não ter que vir aqui fazer isso aqui, tá vendo? Vai ficar mais nítido. Não é nem questão de eu estar explicando aqui para vocês, é questão de você mesmo estar aplicando isso na prática. Então, tipo assim, para você não ficar perdendo tempo demais voltando em outros gráficos, aqui você já tá vendo, ó, 1, 2, 3, certo? Rompeu, deu uma retração, depois subiu. Então você vem aqui no gráfico de uma hora, deixa eu ver se é uma hora. E aí vocês conseguem enxergar nitidamente os toques nessa zona de resistência que estava no gráfico de período diário, certo? Aqui o preço fez um toque, dois toques, três toques, certo? No terceiro toque, rapaziada, aqui ó, foi uma análise muito boa. O price action foi muito bem formado aqui. Por quê? No terceiro toque, a resistência ou suporte já tem a probabilidade alta de ser rompido. Se não rompe no terceiro, rompe no quarto. Dificilmente vai romper no quinto. Entendeu? A menos que, claro, que num período maior tenha dois toques, uma coisa assim, e em um período de curto prazo tem mais de quatro toques ou cinco toques. Aí é outra coisa. Mas aqui, por exemplo, nesse terceiro toque, olha só, o preço aqui ó, deixou bem claro pra gente o que queria fazer. Ele rompeu, deixou essa retração aqui, certo? E aí deu uma pequena lateralizada. Ele foi, caiu, depois voltou de novo, tentou e foi rejeitado nessa zona de resistência aqui. Não é que, então a zona de resistência, a região aqui, é só no 1.400, porque é taxa de win, porque termina com 2,0, né? Que termina só com 0 é fraco, 2,0 já é mais forte. 3,0 no caso seria 1.000, mais forte ainda. Não existe uma zona, uma linha exata, entendeu, rapaziada? Não existe. Aqui tá 1.400, mas do 1.400 ao 1.300 é uma região, entendeu? Então, mas aqui ao traçar, você não vai pegar, vou colocar a região do 1.300 até 1.400. Não, isso aí você tem que usar análise técnica, ver onde encaixa bem essa linha de resistência que você vai traçar, onde faz mais sentido. Então a gente coloca aqui
M15. A internet está um pouco ruim aqui, rapaziada. Então, fica dando essas travadas. Porque eu acabei... Você muda o gráfico, você tem que ir ajustando ele. Porque aí você vê, ó, o tanto que ele me adiantou. Certo. Aí. Então, olha aqui. O que ele fez aqui? Alguns que estão vendo aí, eu tenho certeza que já sabem. Ó. Topo duplo. E aí o preço foi, rompeu esse suporte e desabou. Entendeu? Daqui até aqui, você lucraria 100% da sua operação. Provavelmente. Depende da sua alavancagem. Estou falando no mercado de futuros, não à vista, não no spot. Certo? Então, aqui, por exemplo, você entraria vendido e dependendo da sua alavancagem, você podia lucrar 100% aqui fácil, ou até mais. Entendeu, rapaziada? Eu já consegui lucrar 300, tá no meu Instagram, tá lá nos destaques, vocês dão uma olhada. Tem lá 389%, uma coisa assim. E foi em questão de minutos, entendeu? Então, tudo vai depender da sua alavancagem e da sua análise, claro. Porque aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui pra... Porque aqui, ó, eu entraria nesse ponto aqui mesmo, ó. Formou uma vela de alta com força vendedora significante. Depois formou um doji, né, um doji lápide, certo? Então eu já ficaria de olho, porque eu já estava vendo aqui a possibilidade de padrão de estrela da noite, certo? Aí essa vela nasceu, certo? Aí o que ela fez? Ela foi lá em cima e retraiu com força. Eu não vi isso aqui no momento, mas eu posso ver que teve uma retração forte porque olha o tamanho dessa sombra, certo? E aí foi e caiu. E aí deixou uma sombra bem grande lá também, indicando força, força compradora, perdão, certo? E onde eu sairia? Eu sairia aqui, ó. Não sairia aqui, eu sairia aqui, certo? Porque aqui é uma zona de suporte. Então eu traçaria a linha em cima do corpo desse padrão aqui, certo? Que é uma estrela da manhã também, apesar que teve essa força vendedora aqui. Então desconsiderou o padrão. Então como é que eu vou saber se ele vai ser validado, se ele foi desconsiderado com essa sombra grande aqui de venda? Você repara as próximas velas. Essa vela foi de alta, essa foi de baixa, certo? Aí depois teve uma de alta, e aí os vendedores não conseguiram empurrar o preço para baixo. E aí o que aconteceu? Os compradores ultrapassou a máxima dessa vela aqui, ó. Ultrapassou a máxima dela, certo? E como teve essa máxima aqui também, eu entraria aqui, depois de romper essa máxima. E aí eu deixava, entendeu? E aí olha quanto que eu pegaria aqui, certo? Então você traça aqui. É muita coisa para explicar, pessoal. Então vou ser bem objetivo para não demorar nesse vídeo, porque esses dias que eu fiquei sem postar, né, acabou acumulando muita coisa. Então eu sairia nessa linha aqui, certo? É o primeiro suporte, depois tem esse aqui, certo? Você tem várias formas de você traçar ele aqui, mas ele começa daqui até aqui e acaba aqui, porque essa sombra é muito grande para você traçar a linha dela aqui. Você tem que traçar numa sombra que faz sentido. Igual aqui, se você traça aqui, você está pegando essa sombra e a ponta dessa sombra está quase encostando, então é praticamente um toque. E a outra vela aqui também, certo? Então você sairia aqui mais de 100% de lucro ou até mais dependendo da sua alavancagem, como eu expliquei. Então aqui meu gatilho aqui, por exemplo, ó, aqui eu entraria fácil 50 vezes alavancado, entendeu? Por causa dessa força de retração. Eu entraria aqui e olha só, e se eu entrasse 50% aqui, aqui eu já teria 50% de lucro, aqui eu já teria 100, aqui eu já teria 150, aqui eu já teria 200, 240%.
Em quanto tempo? Em 15 minutos. Por isso que é muito importante você estar atento em tudo isso, certo? Vamos continuar, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Aqui formar uma bandeira, esqueci de desenhar ela, de traçar, né? Vamos colocar ela branca mesmo. Não dá pra ficar colocando de todas as cores iguais, senão a gente acaba não tendo uma visão melhor. Formou a bandeira, certo? Rompeu, rompeu, vamos desenhando. Vamos... Desculpa aí, pessoal, pela minha voz. Aqui o tempo tá mais seco. O preço veio, caiu, formou uma mínima lá embaixo, que seria um fundo, depois voltou, formou uma máxima, que seria um topo, entendeu? Aqui você não vê o topo do... Aí isso é um topo do nítido. Aqui você não vê um topo do nítido, por quê? Porque você tem que diminuir o período gráfico. Aí você vê ele mais nítido. Então o preço veio, caiu, fez outra correção, buscou mais que a projeção da bandeira e buscou mais que a projeção do fundo duplo, certo? Aí depois formou uma deriva de baixa e deriva de baixa, bandeira, topo duplo, ombro, cabeça, ombro, ou pode ser fundo duplo, ou pode ser ombro, cabeça, ombro invertido. Muita atenção nessas figuras gráficas porque elas têm um impacto bem significativo. Então, rapaziada, eu recomendo vocês a tá sempre olhando o gráfico, entendeu? Para estar atento nesses padrões gráficos, porque é uma ótima oportunidade de lucro. Deriva de baixa, rompeu, buscou mais que o alvo dela, certo? Olha o tanto que buscou. Voltou aqui na casa dos 1.253. Não, perdão, 1 dólar e 27 e 276, certo? Porque se eu falar com vocês 1.000 aqui, vai dar a entender que essa moeda agora ela está no preço de $1.000 e ela não está. Ela está no preço de 1 dólar e 276. Então, buscou mais que a projeção. E aqui eu até gostei dessa movimentação, rapaziada, porque é o seguinte. O preço ele caiu aqui, certo? Depois subiu, fez um pullback aqui. Depois subiu, fez outro pullback. Certo? Então, essa movimentação de pivô, tipo, o pivô é o que? É o preço movimentar em zigue-zague, só que no caso, uma movimentação de alta. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso também é um padrão interessante para ser considerado na sua análise, certo? Bom, rompeu a deriva e aí o que aconteceu? Aqui também tá fácil, ó. Ele rompeu a deriva formando uma bandeira, certo? Vamos colocar em um período maior. Fez a bandeira, rompeu, ó, caiu, fez o pivô aqui, certo? De baixo. Isso aqui é um pullback. Um pullback não, é um pullback, isso é um pullback. Só que para ele ser um pullback, ele não precisa chegar nessa linha aqui e fazer o pullback. Às vezes ele vai chegar um pouco, vai chegar próximo, bem próximo ou mais distante. Fez a correção, confirmou a queda, né? O pivô de baixo caiu, buscou umas 3 vezes o alvo, a projeção da bandeira, certo? Aí o que aconteceu? O preço caiu aqui, fez outra bandeira, sem traçar a linha, rapaziada, já dá para identificar, ó. Tá aqui, ó. Você traça a linha aqui e aqui, igual essa forma. Formou outra bandeira, rompeu, buscou mais que a projeção. Depois aqui formou aqui formou uma deriva de baixa também, certo? Buscou só a projeção. Por quê? Porque o preço está caindo, então vocês têm que olhar tudo isso. A deriva de baixa está ocorrendo no final de uma tendência de baixa, que é isso aqui, ó. Isso aqui foi o final de uma tendência de baixa. Aí ela tem um impacto muito importante. A gente já vai chegar nessa parte. Vamos lá. Vamos terminar de explicar isso aqui.
certo, formou a deriva, buscou 70% da projeção, porque ela chegou nessa zona de resistência aqui, que tem um fundo coincidindo com esse topo, essa zona acabou dando uma zona de resistência, ó, certo? Então, subiu e depois o preço caiu. E aqui formou o que? Aqui formou uma cunha ascendente com implicações baixista. É bem importante memorizar essa palavra. Eu podia falar com vocês aqui só cunha, entendeu? Mas eu falo aqui cunha ascendente com implicações baixistas. Essa é a forma correta, rapaziada. Então vamos lá. Você traça essa linha aqui, certo? Vou colocar ela de verde. Não, mexi na errada. Colocar ela de branco. Colocar ela de vermelho. Então aí o que você faz? Você traça essa zona de resistência de curto prazo diagonal e a zona de suporte diagonal também. E aí você tem uma cunha, certo? Ó, vou deixar um pouco assim, pra vocês prestarem atenção. A cunha tá aqui, ó. Ignora o resto, tá muito poluído o gráfico, então ignora o resto e vê isso aqui, ó, essas duas linhas vermelhas. A cunha foi rompida, olha esse aqui. Isso aqui, rapaziada, é um hangman, é um martelo, só que ele tá numa tendência de baixa, certo? Só que nesse caso aqui, ó, ele tem dois efeitos. Um, que o preço vai cair mais, e outro, ó, o preço vai cair mais, mas já tá vindo uma correção de alta. Ele te indica continuação da tendência ou reversão, ou que a tendência tá acabando, entendeu? Então ficam ligados no martelo. E aí o preço caiu e aqui, rapaziada, esse padrão aqui, ó, é conteúdo avançado, certo? Na verdade, tudo que eu tô explicando aqui então por isso que eu falo, anota tudo, assista o vídeo de novo, certo? Sempre com o caderno na mão. Eu falei uma coisa importante, põe pause no vídeo, volta, anota o que eu falei, entendeu? E aqui o preço que o preço fez, ele caiu, fez uma correção aqui, certo? Pivô fez um fundo, depois fez outro topo descendente, certo? Aí caiu aqui. E aqui começou a lateralizar, rapaziada. E aí eu analisei e comecei a pensar que isso aqui era uma caixa, um retângulo, certo? E na análise fundamentalista estava indicando que o preço ia buscar os 50 centavos. Então eu pensei, isso aqui pode ser um retângulo. Tá indicando que é um retângulo, né? Um padrão gráfico de continuação. Então o preço vai continuar a cair. Só que quando ocorre o retângulo, vocês têm que estar de olho em duas coisas nesse padrão gráfico. Pode ser um retângulo, se ele romper, formar o pullback, confirmar o padrão e cair, ele é um retângulo. Mas se ele reverter e formar um pullback, rapaziada, tá poluído aqui, mas olha aqui o pullback, vocês conseguem ver o pullback bem nítido aqui, ó. O preço fez um fundo mais alto que o anterior, subiu, fez um topo nessa zona de resistência aqui, lembra dela que estava coincidindo aqui? Então, criou uma zona forte. E querendo ou não, a gente está na casa aqui dos 1.100. A taxa de win é forte, certo? E aí ele voltou e fez o pullback aqui, ó, certinho, na zona de resistência aqui, ó, dessa caixa. E subiu. E aí, quando acontece isso, rapaziada, esse padrão é chamado Bart-Simpson. Vocês já assistiram Simpsons, certo? No Simpsons não tem o Bart? Então, esse é o padrão gráfico Bart-Simpson. Por quê? Por exatamente isso. O preço vai lá embaixo, faz uma caixa, vamos pôr um período de 4 horas aqui para estar com um zoom melhor, né? Ele vai lá embaixo, faz esse fundo topo, e ele vai e rompe para cima. E aí o que acontece? Aqui, ó, eu desenhei para vocês verem, para ficar bem claro na mente de vocês.
ele faz uma cabeça do Bart Simpson. E pode ser um padrão gráfico Bart Simpsons invertido, que é esse aqui, e o padrão gráfico Bart Simpson, que seria no final de uma tendência de alta, tipo no topo. Certo? E esse padrão, rapaziada, é muito forte. Ele tem um impacto muito significativo no gráfico. Tanto que, olha só, após ele aparecer, a projeção dele era essa aqui, ó. Essa era a projeção dele. E olha só o quanto que subiu, olha o quanto que empurrou o preço. E aí, juntou esse padrão gráfico, mais a deriva de longo prazo, tudo isso impactou o preço também. Entendeu? Mais os indicadores, mais volume, mais RSI, certo? E o preço parou lá na casa do 1.700. Alcançou lá no 1.700, certo? E uma coisa importante, nessa vela aqui, ó, que foi quando foi lançada essa criptomoeda, a gente teve um volume, olha aqui em cima, ó, olha aqui em cima. A gente teve um volume de 43 milhões 592 mil, certo? E nessa alta aqui que levou o rompimento, não, que nessa alta aqui que foi causada pelo Bart Simpson, rompendo a deriva de baixa que empurrou mais ainda, teve um volume de 30,941 milhões, certo? Aqui deu 30 e aqui deu 43, certo? Então isso aqui é um sinal muito interessante, rapaziada, porque aqui teve o segundo maior volume histórico do gráfico, mano, dessa criptomoeda aqui, entendeu? Então, aqui, por exemplo, teve esse volume e explodiu. Aí aqui teve esse volume, teve uma explosão também. Então, o que, que o preço está indicando aqui pra gente? Claro, tudo depende também, não só da análise técnica, mas da análise fundamentalista. Você tem que vincular os dois. Mas a análise técnica indica, se a análise fundamentalista confirma, ele vai repetir essa movimentação, entendeu? Ele vai fazer um N e vai subir mais, certo? Isso é uma análise a longo prazo, pensando nisso no futuro, entendeu, rapaziada? Mas eu acredito que daqui até o final do ano o WorldCoin sim vai ter uma valorização significativa, certo? Porque aqui, se vocês pensarem bem, aqui está formando um padrão gráfico de 5 ondas de Elliott. Já está até traçado aqui, ó. Certo? Aí, ó, tá vendo o Bart Simpson aqui, ó? Dá até pra ver ele desenhado aí, ó. Ficou até que ficou da hora. Mas então o preço fez uma onda de impulso, uma onda corretiva. E aí a outra onda de impulso você pega a projeção da primeira, entendeu? Por exemplo, aqui, aqui. Traça no fundo da onda corretiva, vai jogar o preço para cá, certo? E aí deixa essa aqui. E aí o que, que você faz? Você traça a onda corretiva, coloca ela aqui. Aqui vai ser a terceira onda corretiva para, não, perdão, a quarta onda corretiva para ter a quinta onda impulsiva. E aí você coloca a quinta onda impulsiva. Tá jogando o preço na casa dos 2 dólares e 242,42. Então o que, que você vai fazer, por exemplo, se a análise técnica estiver correta e o preço realmente buscar essa casa dos 1.242, você não vai colocar uma linha aqui para, quando o preço tocar nessa linha eu vou sair. Não. Vocês vêm e procuram uma taxa de win. Aqui, ó, 2000 e perdão, 2 dólares e 200, certo? E aí você está vendo que está muito distante, então é um lucro muito absurdo aqui. Então você não precisa ser ganancioso, cai para os 2.000, entendeu? Você cai para os 2.000, aí você tem mais probabilidade de obter o lucro, certo?
Só que para isso aqui, você tem que ir acompanhando o movimento em curto prazo. Eu acredito que se o preço realmente cumprir esse padrão aqui de ondas de Elliott, se ele cair, esse padrão já é descartado. Mas se ele cumprir, confirmar esse padrão de ondas de Elliott aqui, certo? Após ele chegar na quinta, o mais provável é que sim, ele vai ir buscar a casa do 50 centavos. Certo? Que lá no grupo do Telegram eu soltei essa análise fundamentalista falando que o WorldCoin tinha a probabilidade de cair para os 50 centavos. Então é isso, rapaziada. E vamos dar uma puxada aqui no gráfico semanal bem rápido. Infelizmente, não infelizmente, né? Eu acho que é felizmente, mas querendo ou não, é meio chato, né? Você pegar um vídeo técnico de 1 hora, porque é um pouco cansativo, mas vocês assistem o vídeo, param. Se você lá, mas eu só tenho 20 minutos para assistir seus vídeos, eu não tenho 1 hora. Assiste os 20 minutos, aí você coloca, anota lá no seu caderno o minuto que você parou, aí no dia seguinte você continua assistindo, entendeu, rapaziada? Quem tá aí sempre trabalhando na correria, não consegue estar acompanhando todos os meus vídeos, vocês podem fazer dessa forma. Os vídeos estão aí de forma gratuita e ficam salvos aí no meu canal, certo? Então aproveita essa oportunidade. Bom, e aqui vocês já sabem, né? No vídeo, quem viu meu vídeo anterior aí do Spinning Top, o preço caiu, começou a diminuir o corpo da vela e começou a aparecer força compradora, certo? Aí o preço caiu aqui, decisão, teve mais força vendedora aqui, aí depois apareceu um doji de baixa e logo em seguida formou um doji engolfando o doji de baixa, entendeu? Um doji de alta e logo em seguida ocorreu um padrão de alta, dando confirmação a esse padrão do Spinning Top. Então isso aqui foi um Spinning Top, que é esse padrão com esse, e o próximo tem que ser da mesma cor, tem que ser de alta para confirmar, ou se for num topo, tem que ser de baixo para confirmar. Engolfo de alta confirmado pela próxima vela de alta, e aqui estrela da manhã confirmada por essa vela de alta. Entendeu? Então o preço está indicando uma possível explosão, certo? Olha esse volume aqui. Esse volume tem 268.296.000. E esse volume, quando a criptomoeda foi lançada, listada nas exchanges, ele teve 261, 268, 261. Esse foi maior que esse, rapaziada. Então, olha esse acréscimo. Então eu tenho, sim, expectativas de que o preço pode voltar a ter outra explosão. Tudo está indicando aqui, certo? Mas ele vai chegar aqui, certo? Ou a quinta onda vai ser de muito impulso. Indiferente, você traça essa projeção aqui, rapaziada, para você ter uma noção, certo? Mas não significa que não, o preço só vai buscar essa projeção e depois ele tem que cair. Não, ele pode buscar menos, ele pode buscar muito mais. Isso aqui é só uma projeção porque a gente consegue garantir mais o nosso lucro se caso a onda está sendo confirmada, certo? Agora vamos voltar e concluir o vídeo, porque já está bem prolongado esse vídeo aqui. Então, certo, rapaziada, já expliquei o Bart Simpson para vocês. Vou começar a já desconsiderar essa, mas pode deixar assim. Eu vou deixar traçado aqui. Que eu tinha tirado aqui, era para eu ter tirado o olho do Bart Simpson. Porque, rapaziada, é 1.100, perdão, 1 dólar e 100. Isso aqui confunde, entendeu? Acaba confundindo a gente. Deixa eu ver se tem como colocar de outro jeito aqui para ficar mais fácil também. A gente pode colocar o dólar. Que a gente está no... A gente está no SDT. O SDT é dólar também. Só que ele é uma... Ah, só tem o SDT. Então vamos deixar assim mesmo. Mas enfim, rapaziada, vocês já tem claro aqui, né? Que isso aqui não é 1.000, é 1 dólar. Então vocês deixam aqui na casa de 1 dólar e 100,
certo? Porque é uma zona de resistência forte. Agora foi rompida, né? Então vai formar uma zona de suporte. Então quando o preço cair, ele pode romper e fazer um pullback aqui, ou ele pode fazer uma retração aqui antes de romper mais, certo? Essa onda corretiva aqui, esqueci de explicar ela, né? Aqui formou um topo nessa resistência aqui da deriva de longo prazo. Então o preço foi e caiu. Ele formou um padrão A, B, C. Certo? E aqui ele ia decidir se ele ia subir ou se ele ia fazer outro topo e cair mais, dando confirmação ao padrão gráfico 5 ondas de Elliott, que não é só na tendência de alta, mas sim na tendência de baixa também. Acabei tirando uma... eu apago isso aqui porque o gráfico está muito poluído, então, querendo ou não, atrapalha um pouco as visualizações. E beleza, rapaziada, rompeu aqui, o Bart Simpson rompeu formando o quê? Formando um triângulo simétrico. Então aqui estava muito fácil também para você saber, esse triângulo simétrico vai indicar se o preço vai agora subir ou se ele vai cair. Entendeu? E aí formou o triângulo simétrico, rompeu para cima, entra comprado, lucro no bolso. Lucro no bolso. Certo? Subiu, voltou aqui, certo? Fez uma retração e formou um triângulo ascendente. Rompeu, confirmou o triângulo cumpriu sua função, certo? Chegou aqui, ele formou um triângulo simétrico junto com uma deriva de baixo. Triângulo simétrico rompeu para baixo, confirmando a deriva de baixo, o preço caiu bastante, buscou umas 3 vezes a projeção. Aqui também você poderia ter lucrado 100%, com uma alavancagem de 20 vezes. Daqui, ó, aqui, eu entraria vendido aqui. Daqui até aqui, certo? E aí você tinha que buscar lá atrás um topo, ou um fundo, não sei, um preço, ou uma taxa de win, por exemplo, aqui ó, 60. E aí o preço começou a lateralizar, certo? Formando uma caixa. Lembra que eu tinha explicado lá embaixo? Tendência de baixa, apareceu a caixa, rompeu para baixo, é um padrão gráfico de continuação, um retângulo. Rompeu ele, certo? Buscou a projeção aqui, fez um triângulo descendente, rompeu, confirmou o triângulo, rompeu para baixo, certo? Depois ele foi e bateu aqui nessa linha que é a zona diagonal de resistência da deriva de baixa. É uma zona muito forte. Então o preço ter rompido esse tanto e voltado aqui, a probabilidade era 90% que o preço ia tocar aqui e retrair para subir, porque é uma zona muito forte, é uma região muito forte. Certo? Ele fez o triângulo simétrico. Triângulo simétrico, rapaziada, numa tendência de baixo, rompeu para baixo, ele foi considerado como um padrão de continuação. Rompeu para cima, foi considerado como reversão. Foi o que aconteceu aqui. E vice-versa numa tendência de alta. Da tendência de alta, triângulo simétrico, rompeu para cima é a continuação. Rompeu para baixo é a reversão. Certo? É só o triângulo ascendente. Entendeu? O triângulo ascendente, ele é só de continuação. E descendente também, não tem de reversão. Então formou o triângulo simétrico aqui, coincidindo, fazendo um pullback aqui, nessa zona diagonal de resistência da deriva de longo prazo, certo? Rompeu, formou tem um nome para esse padrão aqui, é uma cunha também, só que porém essa cunha ela é distinta. Ela, em vez de ser assim, né, uma coisa assim, ela foi assim. Então, você não tem que esperar a cunha. Ah, não, tem que ser uma cunha perfeita, entendeu, rapaziada? Porque a cunha, às vezes, ela vai ser assim e às vezes ela vai ser para baixo, apontando para baixo, entendeu?
Não existe um certo não. Mas se ela aparecer assim e romper para baixo, é reversão. Rompeu para cima, é continuação. A cunha também tem os dois efeitos que o triângulo tem. Então o preço continuou, formou um canal de baixa que acabou sendo o quê? Uma bandeira, certo? Vamos para um período maior aqui para a gente estar tendo melhor um zoom, né? Nas velas. Rompeu a bandeira, buscou a projeção dela, certo? E aí o preço foi, voltou a cair e você vai e traça isso aqui, ó. E acabou formando outra bandeira, que seria num largo prazo, né? Num longo prazo, perdão, confundo. Num período maior. Rompeu, fez o pullback bem nítido aqui, ó. Pullback bonito. E esse pullback, sabe como é que ele foi feito, rapaziada? Se vocês vão aqui pro gráfico de M5, porque M5 também é considerável. Eu não recomendo usar M1 como tomada de decisão, mas M5, dependendo da movimentação, é interessante considerar. Então o que aconteceu? Já está nítido aqui. O preço subiu aqui nesse rompimento aqui, né? Fez a bandeira, fez um ombro, cabeça, ombro. Foi confirmado, empurrou, buscou um pouco mais que a projeção do ombro, cabeça, ombro. Certo? Fazendo aqui essa movimentação. Certo? E aí empurrou o preço para baixo e o preço formou outra deriva de baixa. Vou deixar com linha vermelha mesmo, que não está tão polido o gráfico, né? Tem que saber traçar no lugar certo. Assar deriva de baixa. Porque isso, se você não souber identificar bem, você pode acabar deixando de ter um lucro ou pode até ter uma perda também. Viu como é que fez muito mais sentido? Essa aqui não estava ligando nessa daqui. Então a deriva de baixa bem inclinada, o que significa que o rompimento vai ser inclinado. E o que aconteceu aqui? O rompimento foi inclinado. Agora, rapaziada, aqui por exemplo, ó, é um triângulo ascendente. É só se imaginar em período menor, só que aí você teria que fazer o quê? M3. Então eu só uso essa análise aqui, ó. Por exemplo, um triângulo ascendente aconteceu aqui na tendência de alta. Por quê? Porque está aqui, né, subindo aqui e uma zona de resistência aqui. Tanto que o pullback até confirmou essa zona. Formou um suporte. Não, mentira. Se formar o segundo toque nessa zona aqui, certo? Se o preço cair e tocar aqui, aí sim vai confirmar o suporte. Primeiro toque, acaso. Segundo toque, coincidência. Entendeu? Então, só é que em opções binárias você espera ter 3 toques, entendeu? Se você for operar em pullback. Mas em análise técnica de cripto, scalper, né? Day trading, swing trade, não, não tem relevância, entendeu? Já tem 2 toques, a região de resistência ou suporte já é confirmada. Então formou um triângulo simétrico aqui, só que você vai usar ele como? Tá, está formando um triângulo simétrico aqui em M3, certo? Então o preço está empurrando para cima. Aí você vai só acompanhar, entendeu, rapaziada? Porque se você for querer operar em gráfico muito baixo, ele é muito volátil, então não respeita tanto a análise técnica. Os gráficos, quanto maior o período, mais respeita. E agora aqui parece estar formando um topo duplo em M3. Aí a gente vai para M5. E realmente, esqueci de desativar isso aqui, eu fui empurrar. E realmente está aparecendo isso, está aparecendo um topo duplo mesmo. Só que é um topo duplo com triângulo simétrico. Então, rapaziada, o padrão gráfico ele não tem que ser só o padrão gráfico e pronto, não. Às vezes vai acontecer um padrão gráfico e vai ter 2 padrões gráficos dentro desse padrão gráfico. Entendeu? Então tá aí, ó. Triângulo simétrico junto com fundo duplo. Se romper para baixo.
Se romper para cima, é só um triângulo simétrico. Agora aqui, por exemplo, está interessante de considerar. As médias móveis exponenciais acabaram de cruzar, certo? Então, é um indicativo também. O RSI está acima, certo? Mas eu considero médias móveis exponenciais, RSI e volume gráfico de H1 para cima, certo? Eu considero no período de M5 ou M15 mais como uma confluência. Mas, por exemplo, eu não vou pegar só uma confluência das médias móveis para poder entrar vendido ou comprado nesse triângulo aqui. Se ele romper para cima, beleza, a média móvel de 200 períodos laranja está abaixo da média móvel de 100 períodos azul, o que significa que está dando início a uma tendência de alta, certo? Mas eu não vou tomar minha decisão só por causa disso aqui. Eu espero ter uma confirmação do candlestick aqui, das velas, pego a confluência dos candlesticks, pego a confluência das médias móveis exponenciais, pego a confluência do volume, pego a confluência do RSI, certo? Por quê? Porque é um gráfico muito baixo, M5, então você tem que ter mais confluência para você ter mais porcentagem de assertividade na sua operação, certo? Então agora, finalizando o vídeo, gráfico de H1, médias móveis exponenciais indicando alta, volume também, porque nessa tendência de alta tem muito volume aqui. Agora a gente tem que ver nesse próximo halve de alta aqui se esse padrão de 5 ondas de Elliott estiver correto, certo? Na próxima onda de alta tem que ver como é que vai ser o volume. Na primeira teve bastante volume. Na correção, pouco volume, certo? Aí já nessa alta aqui teve volume, mas não quanto esse. Vamos ver como é que o preço vai estar comportando aí. RSI indicando alta, 58, acima de 50, certo? Está indicando alto o RSI, está indicando alto o volume, está indicando altas médias móveis. H4, período de H4, a gente está em 50 e a média móvel amarela está abaixo do RSI, indicando alta. Volume indicando alta, certo? Na correção perdeu o acréscimo, baixou, né? Aqui teve um acréscimo, depois o volume caiu, depois subiu aqui, depois caiu nessa correção, depois subiu. Então o volume está indicando alta também. As médias móveis estão indicando alta porque elas não se cruzaram ainda, certo? Essa daqui não foi para cima da laranja, que quer deixar a tendência de alta. Mas o preço está sendo negociado acima das duas, o que indica que está empurrando essa média móvel azul para cima. Então está indicando o quê? Que essa média aqui vai cruzar com essa, certo? Se o preço continuar acima das duas, se ele romper para baixo, é desconsiderado essa análise, certo, rapaziada? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like aí, certo? Comenta aí também no meu Instagram, você pode estar mandando suas dúvidas também, sugestões de análise ou de algum ativo específico também, pode deixar nos comentários. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e ative todas as notificações, porque se você não ativar, o YouTube não te manda as minhas publicações do vídeo, certo? E é isso aí, rapaziada. Até a próxima. E é isso.